Fala meus queridos, tudo bem? Felipe Pena aqui, e no vídeo de hoje eu quero resolver junto com você uma questão que caiu no Enem 2011, que eu resolvi junto com uma aluna, e eu achei uma questão muito interessante para a gente revisar os conceitos aqui de função do segundo grau, beleza? Então se você está com dificuldade para resolver essa questão, eu sugiro você ficar até o final, que eu tenho certeza que você vai entender como resolver essa questão, tá bom? Então, bora ler o enunciado, grifar as principais informações e resolver ela. Uma escola tem um terreno vazio no formato retangular cujo perímetro é 40 metros. Então, beleza, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou ter um retângulo, né? Já que ele disse que tem um comprimento retangular. Beleza. Você tem que lembrar que no retângulo a gente tem que este lado aqui de cima, ele é igual a este lado de baixo. E este lado da esquerda é igual a este lado da direita. Quando a gente fala de perímetro, seria eu andar aqui, por exemplo, eu saio daqui, eu dou a volta completa. Então eu tenho y mais x mais y mais x, ou seja, eu tenho 2x mais 2y, e ele falou que isto é 40, beleza? Onde se pretende realizar uma única construção que aproveite o máximo de área possível. Beleza. Após a análise realizada por um engenheiro, este concluiu que para atingir o máximo de área do terreno com uma única construção, a obra ideal seria. Então a gente pode dividir essa equação por 2, né? Fica x mais y igual a 20. A gente não consegue fazer nada com isso aqui porque a gente tem duas variáveis, duas incógnitas que a gente não conhece, que é x e y, para uma equação só. Então a gente não consegue encontrar esses valores. X pode ser 10, e esse 10, por exemplo, aqui pode ser 15, aqui pode ser 5, pode ser 17, 3. Então você viu que tem muitas soluções aqui. Então nosso objetivo é encontrar uma próxima equação para que a gente consiga resolver essa questão aqui. Ele quer a maior área. Então qual que é a área aqui? A área não é x vezes y? Então a área é igual a base vezes a altura, x vezes y. Olha que interessante o que a gente pode fazer. A gente pode isolar o x aqui. Então, nosso x é 20 menos y. Então, a nossa função de área vai ser uma função aqui, ó. A área vai ser x, né? X é 20 menos y. Beleza. Vezes y, que é igual a 20y menos y quadrado. Tá vendo que eu fiz a área ser uma função apenas de y? Então a gente tem uma função só de y. Então eu vou escrever assim, ó, área em função de y é igual a 20y menos y ao quadrado. Observa que isso daqui é uma equação do segundo grau. E olha o coeficiente a. Lembra aqui que a gente tem coeficiente a, coeficiente b e coeficiente c. Neste exemplo aqui, o a é quem acompanha o y ao quadrado, que é menos 1. Isso quer dizer que a concavidade da parábola é assim, ó, desta maneira. O b vai ser 20, né, quem está com y, e o c é o termo independente. O que isso quer dizer? A gente não tem termo independente aqui. Então, esse é 0. Este é o ponto que cruza o eixo y, beleza? Então tá. A gente tem que desenhar aqui este gráfico da função de segundo grau, porque ele está pedindo a maior área. Tá vendo que aqui eu tenho um ponto de máxima aqui? Então é só a gente encontrar o ponto de máxima. Olha que interessante. A gente vai ter aqui então o eixo y, né? E aqui o outro eixo vai ser a área, né? A área em função de y. A gente tem que encontrar as raízes para saber onde vai cruzar o eixo x. Então a gente encontra aqui, ó, vamos usar essa forma fatorada. Tá vendo que é uma multiplicação? Então eu tenho 20 menos y vezes y igual a 0. Então o que a gente tem que fazer? Para que essa multiplicação seja 0, ou este cara é 0, ou este cara é 0. Então se esse cara for 0, a gente encontra a primeira raiz, y é igual a 0. E se este cara for 0, aí a gente encontra a próxima raiz, y é igual a 20. Então isso quer dizer que o meu gráfico, quando eu for desenhar ele, vai interceptar o eixo aqui horizontal, que a gente chamou de y, no 0 e no 20, e vai ser uma parábola com concavidade para cima. Então fica desta forma aqui. Então o que eu quero te mostrar?
Este é uma parábola, tá? Esse aqui é uma parábola. Esse daqui está subindo, chega num ponto aqui em que começa a descer. Esse ponto vai ser o ponto em que a gente tem a área que a gente chama de máxima. E olha que interessante. Esse ponto aqui, ele tem uma coordenada x, né? E uma coordenada y. E olha que massa. O x aqui vai ser a média entre 20 e 0. Então, 20 mais 0,20 dividido aqui, a gente encontra aqui, vai ser 10, né? Esse y, na verdade, né? Que aqui é o x do vértice e aqui é o y do vértice. Então, o nosso y máximo, que vai dar a área máxima pra gente, é igual a 10, o quê? 10 metros. Então, se aqui é 10, aqui é 10, para completar 40, aqui tem que ser 10 também, e aqui tem que ser 10 também. Então, observe, esse retângulo aqui virou um quadrado, não virou? Então, sempre quando você está falando de retângulos e você quer a maior área possível, você vai cair num quadrado. E qual que é a área desse quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado. Então, a área que é a resposta vai ser 10 vezes 10, que é 100 metros quadrados. Vamos olhar nas alternativas, aonde tem 100 metros quadrados. A gente tem aqui, ó, na alternativa C, um pátio com 100 metros quadrados, beleza? Então, sempre quando falar de área máxima envolvendo perímetro aqui, você faz nesse esquema. Encontra a equação do perímetro, isola uma das incógnitas, joga na área, e aí você vai encontrar uma equação do segundo grau aqui, resolve ela, faz o gráfico e acha a área máxima, beleza? Espero ter te ajudado. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima.